Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso segundo talk show do Projeto Técnico Social Universidade Saudável do Grupo Unieduca. Eu sou a Viviane Ferri e estou aqui hoje com a aluna de farmácia Maria Carolina e com a nossa convidada, a farmacêutica Aline Teotônio, que vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre automedicação. Bem-vindas! Muito obrigada. Bom, inicialmente a gente pode falar o que é automedicação, né? Que é o ato de tomar os medicamentos sem um cuidado, uma orientação do profissional da saúde qualificado para isso. E com base nisso, como que a gente pode correlacionar a automedicação com o uso racional de medicamentos? Bom, Carol, quando a gente pensa em automedicação, a gente tem que lembrar que é realmente um problema de saúde pública. A gente tem hoje um estudo recente de 2019 do CFF, do Conselho Federal de Farmácia, apontando que aproximadamente 77% da população brasileira tem o hábito de se automedicar. Quando a gente pensa que os medicamentos eles são uma das principais causas de intoxicação da população, você vê o quanto esse problema realmente é significativo. Pensando assim, a gente associa o uso racional de medicamentos da seguinte maneira. O que é o uso do medicamento por automedicação? Como você disse, é sem orientação, sem prescrição, sem ter o respaldo de um profissional qualificado. Qual é a função de todo o trabalho que é feito pelos profissionais de saúde em prol do uso racional de medicamentos? A função é que a gente tenha cada vez mais consciência dos riscos relacionados à automedicação. Ao mesmo tempo, trabalhando com ferramentas para que a gente traga mais informações sobre o medicamento e fazendo com que as pessoas entendam que, por mais cultural que seja, tomar um remedinho aqui, outro ali, indicar para o vizinho, usar o mesmo medicamento da mãe, da tia. Ai, tô com a mesma dor de cabeça, você não quer tomar o meu? Nem sempre é a mesma causa, Exatamente. Né? Então, ter essa consciência começa pela conscientização e a proposta de todos os programas relacionados ao uso racional, que está inclusive na política de medicamentos, né, na PNM, Política Nacional de Medicamentos do SUS, é que a gente traga informação, orientação e que os medicamentos sempre sejam tomados da maneira correta. Então, o uso racional é você fazer o uso do medicamento com a orientação correta, na quantidade correta, pelo tempo necessário e sendo a indicação precisa para aquele paciente, ou seja, o uso otimizado, né, o uso racional. Certo. Diante disso, a gente sabe que é muito cultural, né, nessas situações, usar medicamentos simples, como analgésicos, que vão tirar a dor ali momentânea. E quais são os riscos que esses medicamentos podem trazer à saúde do paciente sem o acompanhamento de um farmacêutico? Vamos pensar assim, quando a gente pensa em medicamento, a gente lembra que tudo pode causar algum problema. É aquela frase célebre que todo aluno de graduação de farmácia sabe, que o que vai fazer ali ser uma coisa que te ajuda ou que te faz mal é a dose. Então, quando você pega, por mais que seja um paracetamol da vida, um paracetamol que é super comum, super utilizado para febre, dor de cabeça, o paracetamol usado em quantidades grandes, usado de maneira incorreta, ele pode causar um prejuízo significativo para o seu fígado. Então, mesmo o paracetamol, que é um medicamento de venda livre, ou seja, a gente chama esses medicamentos de MIPs, medicamentos isentos de prescrição, eles não são tarjados, então eles podem ser vendidos ali no display da farmácia, mas se eles não forem orientados, por isso que a gente caracteriza a ação da venda do medicamento na farmácia não como venda, mas como dispensação, que é a função do farmacêutico de passar a orientação de uso juntamente com a entrega do medicamento. Assim, eu estou trabalhando para que esse medicamento seja usado da maneira correta e não implique nessas consequências. A gente está falando de toxicidade, né, de possíveis erros de uso que levam a risco hepático, risco renal, mas a gente também tem o problema que é muito comum, que é de mascaramento de sintomas. O que isso quer dizer? Eu tô com uma dor muscular, muito comum. A gente vê sempre isso, né? Eu vi esses dias um post sobre isso, sobre o uso de anti-inflamatórios e academia e treino. E aí você tá lá com a sua dor muscular e fala, vou tomar um anti-inflamatório para segurar essa dor. Extremamente comum. Extremamente comum. E aí você vai para academia mesmo assim, porque afinal de contas você não pode perder o seu tempo de treino.
você tem que manter ali a sua rotina. O que você está fazendo? Você está mascarando um sintoma, mascarando uma dor, expondo. Exatamente, se expondo a um risco de lesão. Então, esse ponto do mascaramento de sintoma e de levar o paciente a ficar postergando também, demorando ali para procurar um diagnóstico preciso, ele pode levar para quadros sérios. Você pode ter uma lesão muscular. Você pode ter, falando no caso da musculatura e do anti-inflamatório, que é bem simples. Mas você pode ficar usando um anti-inflamatório para um outro padrão de dor e acabar não fazendo o diagnóstico de uma doença mais grave. Então, é muito comum e é realmente muito arriscado esse tipo de uso. Por isso que hoje a gente tem, inclusive, a orientação do próprio Conselho de Farmácia, né, regional e federal, com cursos e orientações para que os farmacêuticos cada vez mais atuem na orientação, na dispensação de mix. Na assistência farmacêutica, né? Isso. Eles são isentos de prescrição, mas não de efeitos colaterais. Exatamente. Nenhum medicamento é isento, né? Olha, Aline, aproveitando esse assunto, né, do cultural que a Maria Carol falou, todo mundo tem uma farmacinha em casa, né? Com analgésico ali de costume, com o antitérmico de costume, só que esses medicamentos, eles também vencem, né? Então, o que a gente pode fazer a esse respeito do vencimento deles? O que fazer com esse medicamento? Bom, aí a gente tem 2 pontos importantes. Um que é, quando você mantém esses medicamentos em casa, você tende a aumentar a automedicação. Carol já falou aí desde o começo, tá lá o medicamento livre no seu armário, muitas vezes você nem confere a validade, vai deixando ele lá e usa quando precisa. Esse é um dos problemas. O segundo problema é descartar de maneira incorreta. A gente precisa trabalhar com educação em saúde para lembrar isso. Eu tenho no medicamento compostos químicos que eles não podem ser descartados no lixo comum, porque eles podem levar a contaminação de solo, de lençol freático, de rios, etc. Resistência microbiana. Resistência microbiana. Então, quando a gente pensa em descarte correto, medicamentos têm que ser descartados por pessoal correto, né? Eu tenho que fazer o processo de incineração geralmente, e quem faz isso são empresas especializadas que vão recolher esses medicamentos em pontos estratégicos. Então, tem muitas farmácias e drogarias hoje que recebem o medicamento para descarte. Tem postos de saúde. Isso. As nossas famosas UBSs, né, as unidades básicas, os CS, os centros de saúde, que também recebem. E quando você tem o processo de descarte, lembrar que você tem ali a embalagem secundária, a caixinha que pode ir para o recicláveis, mas sobrou medicamento em si, você tem que levar para recolhimento e descarte da maneira correta, pensando principalmente no meio ambiente também. Até mesmo da embalagem primária, né? Até mesmo na embalagem primária, que é o frasquinho, tá, gente? O blister ou o frasquinho que está em contato com o medicamento. Ou também, se sobrar medicamento, pode ser doado nas unidades básicas de saúde para passar para pessoas que não têm condições de comprar. Então, mesmo a embalagem vazia, ela também não pode ser descartada, por exemplo, num lixo reciclável, né? Sim. Não. Principalmente se for uma ampola que tenha resíduo. Um vidro de xarope. Exatamente. A não ser que você tenha ali uma situação muito, tipo um fitoterápico, um vidro de xarope fitoterápico que esvaziou completamente, você conseguiu dar aquela lavadinha, mas do contrário, você tem sempre que fazer o descarte, né, num lugar de recepção. E como que o profissional farmacêutico ele pode auxiliar prescrevendo e também orientando o uso nas farmácias ou nas UBSs? Essa é uma parte muito legal da nossa profissão, assim. Eu acho que a gente vem ganhando cada vez mais essa responsabilidade de maneira clara perante a sociedade. Não quer dizer que a gente não tivesse antes, mas agora, desde a década de 90 para cá no Brasil, a gente vem trabalhando mais tanto com a questão do uso racional de medicamentos, quanto com os serviços clínicos providos por farmacêuticos. O que é isso? É o que a gente já faz de dispensação de medicamentos, de educação em saúde, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é trazer informação, é colaborar ali para que as pessoas entendam os riscos relacionados ao uso dos medicamentos e os benefícios que vão vir do uso correto.
E não educar também só o paciente, mas também os profissionais, né? Os profissionais e a sociedade como um todo, né? A gente, em sala de aula, tem muito isso dos alunos de graduação pensarem, cara, mas a gente não tem um reconhecimento legal como farmacêutico, todo mundo só olha, né, para farmacêutico é quem está ali atrás do balcão da farmácia, só que ali atrás do balcão da farmácia você pode fazer muita diferença. A gente tem hoje, entre essas possibilidades de serviços relacionados à clínica, né, a gente tem a prescrição de medicamentos isentos de prescrição, que na verdade é a orientação farmacêutica guiada por toda uma série de perguntas, uma consulta farmacêutica mesmo. Anamnese, né? Anamnese, que é como a gente chama essa primeira consulta para entender ali os quadros. Lembrando que o farmacêutico ele não vai fazer o diagnóstico, ele vai auxiliar a fazer ali o primeiro atendimento desse paciente. E no caso de transtornos autolimitados, aquela tosse alérgica, aquela dor de cabeça que tem pouquinho período de tempo, seguindo sempre uma série de organogramas mesmo que a gente vai ali para tomar as decisões corretas, ele vai ou orientar quais medicamentos isentos de prescrição esse paciente pode utilizar, ou encaminhá-lo para uma consulta médica, para um especialista prescritor. Além disso, além dessa orientação, a gente atende também de uma maneira que eu sou particularmente apaixonada, porque é a minha área de especialização, que é o cuidado farmacêutico, que vai trazer aí como a sua ferramenta mais complexa o acompanhamento farmacoterapêutico, que é o que muita gente fala, como assim o farmacêutico fazer o acompanhamento do paciente, mas que a gente tem visto cada vez mais resultados com relação a essas consultas com retornos mesmo, em que o farmacêutico ele vai poder acompanhar o tratamento do paciente, avaliar se tem algum problema relacionado ao medicamento, se tem algum efeito colateral acontecendo, se tem algo de errado no processo de administração, esquecimento de dose, etc. Então, o farmacêutico ele entra aí como um profissional-chave, que vai poder fazer esse contato direto com o paciente, acompanhar o tratamento dele e o contato com o médico. Exatamente. Ele vai fazer ali o meio de campo para que esse tratamento seja otimizado. Isso, gente, na verdade, é uma das coisas que está lá nas nossas premissas de construção mesmo de equipes multiprofissionais, multidisciplinares, em que eu tenho profissionais diferentes se responsabilizando pela saúde do paciente. Então, a gente tem hoje várias ferramentas, entre elas a educação em saúde, o acompanhamento farmacoterapêutico, a prescrição farmacêutica, a dispensação feita da maneira correta, entre outros serviços que contribuem muito para o uso racional de medicamentos. Aqui na faculdade eu já participei várias vezes desse acompanhamento, de fazer mesmo assistência farmacêutica, é muito importante, porque a gente consegue conversar com o paciente e ele fala coisas para o farmacêutico que ele não teria coragem de falar para o médico, por exemplo. Então, a gente consegue identificar vários pontos de melhora e de evolução para ele mesmo. É bem importante. Muito bom. E na nossa instituição também, a gente tem a farmácia viva, que vai dispensar as mudinhas ou da orientação, né, de como usar as plantas medicinais a favor de alguns sinais e sintomas. Você pode falar um pouco para a gente como que a gente pode usar as plantas medicinais para melhorar algumas doenças ou alguns sinais que a gente tem? Claro, plantas medicinais são mais uma paixão, né? Pessoa farmacêutica apaixonada por várias coisas, né? Porque a farmácia é realmente muito abrangente. Sim. Mas dentro desse contexto dos serviços, né, e da assistência farmacêutica, a gente lembra que a assistência farmacêutica engloba desde a programação da compra dos medicamentos até a dispensação e tudo mais. E aí esses serviços clínicos estão lá na pontinha, na dispensação, na parte de uso do medicamento, né? E entra a atenção farmacêutica, o cuidado farmacêutico. Quando a gente tem propostas como essa proposta da Farmácia Viva, que é um projeto lindo, que a professora Michele traz aí de uma maneira brilhante, a gente está falando de uma coisa que vai conseguir contribuir em várias etapas da assistência farmacêutica, porque eu posso usar a Farmácia Viva para fazer ações de educação em saúde. Então, eu posso trazer os usuários, né, das plantas medicinais, ali a comunidade, para trabalhar com eles como usar essas plantas medicinais de maneira correta. Porque, como você disse, é muito legal usado da maneira correta. Sim. Plantas medicinais também podem trazer intoxicações, alergias, etc. Não é porque é natural. Para a gestante, né? Exatamente. Se já tem alguma patologia, ela pode ter interação
com medicamentos já usados. Exatamente. É importante a orientação. Natural não é seguro, né? A gente tem que lembrar disso. Ah, tem química, não tem química. Gente, a folhinha da plantinha, ela é química. Não dá para dizer que ali não existe química. A gente tem que separar o que é o medicamento ali sintetizado, produzido pela indústria farmacêutica. Muitas vezes, maior parte das vezes, ele vem de moléculas que foram sintetizadas a partir de descobertas em plantas medicinais. Então, a importância das plantas medicinais para o universo farmacêutico, ela é inquestionável. Vocês têm durante a graduação farmacognosia, que é uma disciplina linda para aprender sobre a origem realmente ali das moléculas que são utilizadas como fármacos hoje, mas a origem vegetal delas. E as farmácias vivas, elas vão ajudar a trazer esse tipo de consciência de, olha, eu posso usar o chazinho? Eu sou uma criança que cresceu tomando chá. Cresceu usando folhinha da horta. Minha mãe me fazia ir lá pegar a plantinha e macerar e fazer o processo todo para consumir. O contato também com a natureza é bom para a evolução. Não, e esse gente, também é um fator cultural, né, Aline? Totalmente cultural. Todo mundo indica um chazinho. Tá com dor de barriga? Faz um chazinho. Exatamente. Né? E tá é muito bonito coisa? isso, Sim. né? Eu acho que a gente precisa valorizar essa cultura popular. Os conhecimentos populares. Mais orientado, Além disso, exatamente. Além disso, mesmo os conhecimentos dos povos originários, né? A gente tem aí muitas indicações de ervas, de descobertas de plantas na Amazônia e em outras comunidades que vão trazer conhecimentos que devem ser agregados. Porém, aí vem o porém, com segurança. Como é que eu faço isso com segurança, gente? Eu não posso virar e falar, o chazinho de boldo, que muitas vezes nem é o boldo original, é lá o boldinho de folhinha peludinha, exatamente, que tem outra toxicidade. Esse chazinho serve para todo e qualquer náusea, dor de estômago. Não, não é assim que funciona. Primeiro eu preciso entender o que a pessoa tem, entender quais plantas vão ter uma margem de segurança para aquele caso. A dosagem, né? O quanto de planta vai ser usada. Eu brinco muito com a minha mãe que ela podia ter me intoxicado quando eu era criança. Exatamente. Ela me ensinou a usar o boldo, que tem ali uma margem também não tão segura, e uma outra planta que depois, na aula de farmacognosia, eu olhei e falei, gente, minha mãe me ensinou a usar uma planta que ela é realmente mais tóxica. Só que era em dose baixa, muito de vez em quando, mas imagina a criança brincando com isso, não é o lugar mais seguro. Então você tem que pensar nisso, olha, hoje se eu fosse ensinar, por exemplo, uma comunidade falando sobre isso com pessoas como a minha mãe, é maravilhoso o cultivo. Elas têm hortas em casa, a horta da minha mãe ainda hoje tem muita coisa muito bacana para ser usada, mas eu posso fazer isso de uma maneira mais segura. Essa planta, aprender a identificação mesmo da planta para não pegar a planta errada para fazer o chá, isso também é muito, muito arriscado, tem um alto risco de toxicidade. A dose, né? E fazer toda essa orientação de como usa, porque é fácil você fazer doseamento, você saber quanto tem de composto num chazinho. Até a época de colheita também, né? Dependendo, tem mais... Vai interferir. O solo de plantação, tudo isso muda na característica química da planta. Exato. Isso é lindo, né? Assim, isso é uma das coisas mais bacanas de você perceber a planta como toda ali, um mini universo de produção ali de compostos químicos que podem ajudar na nossa saúde. Porém, percebendo isso, não é simples. É fantástico, né? Você consegue fazer muita coisa, mas não é simples. Se não é simples, vamos ajudar para que esse entendimento chegue à população. O SUS tem um projeto de farmácias vivas, com um curso, inclusive, liberado para profissionais que atuam na assistência farmacêutica, não só na assistência farmacêutica, mas na saúde, para aprender sobre as farmácias vivas e o uso das plantas medicinais. Então, a gente tem também, né, não só na unidade, mas também em UBSs que trabalham em conjunto a construção de farmácias vivas. E aí a comunidade ganha muito, porque além de toda a parte da saúde, vem essa questão cultural. Vem o agregar, vem o ir junto para cuidar, para cultivar o solo, para fazer ali todo esse trabalho. Isso é saúde também, né? Isso é qualidade de vida. E também para a pessoa que
vai ensinar, né, a população comum também vai ensinar a gente de como eles usam. Eles não vão se ter um papel apenas de estar aprendendo, mas também de ensinar, né? Maravilhosa, é uma troca Carol. mútua, eu acho que funciona bastante. E a gente precisa lembrar que isso que você disse é uma das bases da educação continuada e da educação em saúde. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não sabe tudo, a gente está muito longe de saber tudo. A gente vai trabalhar numa construção de conhecimento. Então, aquele senhor que vai chegar para me ajudar a cultivar aquela hortinha, falou isso, lembro do meu pai, inclusive, que sabe muito mais de planta do que eu, ele tem muito conhecimento sobre o cultivo. Aquilo que vocês falaram sobre a variação da qualidade da planta, de época do ano, de floração, de mudanças de tempo, quem trabalha com as plantas, convive com elas, conhece muito. Sim. Então, eles vão trazer ali uma base de conhecimento e a gente vai trabalhando junto. Lembrando que o paciente, e aí a gente volta para a segurança do paciente, né, e para o uso racional, ele não é uma folha em branco. Ele não vem sem passado. Ele é um ser humano complexo e completo, que vai trazer a sua história. E a gente pode ajudá-lo a partir desse ponto. Então, a gente está agregando e ele está agregando para a gente também. Assim funciona muito melhor. A gente consegue trabalhar muito próximo mais. de si e eles se adequam muito melhor. Exatamente. Eles vão bem mais melhor. efetivo. Sim, porque daí é equipe, né, gente? Aí não estou fazendo um tratamento paternal, né? De você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Exatamente. Eu entendo o que eu estou fazendo, estamos juntos trabalhando nesse processo de saúde, né? De tratamento. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer a presença da nossa convidada, Aline, da nossa aluna do projeto, Maria Carol, que mostraram para a gente aqui um pouquinho de que somos indivíduos diferentes. Temos, sim, uma biodisponibilidade na natureza muito grande que pode nos auxiliar, mas temos também muitas pesquisas voltadas para o desenvolvimento de medicamentos, e isso é muito importante que esse medicamento seja administrado com consciência e individualizado, né, já que somos indivíduos diferentes. Então aqui ficou bem claro que a automedicação ela é muito perigosa, então não faça automedicação, sempre procure a orientação de um farmacêutico, de um médico, para que o tratamento seja o mais eficiente possível. E agora eu gostaria de convidar vocês para o nosso terceiro talk show, que será lançado em dezembro, que falará um pouquinho sobre a importância dos exames de sangue periódicos. A gente espera por vocês. Até lá!